Tá, então vamos lá, prosseguindo. Então a gente disse que um programa linear está na forma canônica se ele tiver esse formato. Tá? Se ele for um problema de maximização, a restrição a x menor ou igual a b, x maior ou igual a zero. Ele está na forma padrão se for um problema de minimização a x igual a b, x maior ou igual a zero. Como eu tinha dito, claramente são duas formas particulares da formulação geral que a gente introduziu ao longo da aula. Tá? Mas a parte interessante é que a gente consegue transformar qualquer problema na forma geral para qualquer uma dessas duas formas. Tá? Por que a gente faz isso? Bom, não é difícil perceber que essas formas são bem simples, né? São estruturalmente mais simples e elas são mais adequadas para a gente provar resultados estruturais e para desenvolvimento dos algoritmos. Tá? Claramente, alguma coisa tem que ser isso custa alguma coisa na história, né? Nada é de graça. Então, basicamente, a gente vai introduzir, às vezes, mais restrições ou mais variáveis, tá? Mas o fato é que qualquer formulação geral, a gente consegue reescrever as formas canônicas ou padrão às custas de mais variáveis e mais restrições. E elas são... Bom, as reduções são simples, tá? Mas é importante saber disso, como fazer isso, por questões algorítmicas e também questões de modelo, tá? É bom saber isso na hora de fazer modelagem dos problemas que a gente consegue, que são problemas de programação linear. Tá? Então, bom, lembrando, a forma geral tinha essa cara, tinha esse formato. A gente queria minimizar a transpose x mais b transpose y mais c transpose z, tal que a gente tinha aqui 9 matrizes, a restrição menor é igual, maior é igual, a variável x era não negativa, a variável z era não positiva e a variável y era irrestrita. Podia ser menor que zero, igual a zero ou maior que zero. Tá? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar uma redução dessa forma geral primeiro para a forma canônica. Então você vai mostrar que isso aqui pode ser escrito como a maximização de um vetor vezes x, tal que uma matriz só é menor ou igual a um vetor só. E a variável x é sempre maior ou igual a zero. Tá? Isso é interessante observar, que a gente está mantendo a igualdade aqui, x maior ou igual a zero, x maior ou igual a zero. Tá? Então isso aqui vai ficar claro agora a diferença, o que algumas desigualdades elas são necessárias, outras não. Tá bom, a primeira coisa que a gente observa, necessária no sentido que a gente não consegue se livrar delas. Algumas a gente consegue transformar em igualdades, outras não. Tá? Em geral, as que a gente não consegue transformar em igualdades são as que envolvem sinais. Tá? Então, são desigualdades de sinais. Então, a primeira coisa que ser observado é um fato simples, né? Óbvio que cx mais fy mais kz é maior ou igual a f, se isso ser a negação disso, ou seja, menos cx menos fy menos kz for menor ou igual a menos f. Tá? Então a gente já consegue transformar a última desigualdade, maior ou igual, para uma desigualdade equivalente com menor ou igual. E mais ainda, a gente tem que bx mais ey mais hz é igual a e, se isso ser bx mais ey mais hz for menor ou igual a z, e menos bx menos ey menos hz for menor ou igual a menos e. Tá? Ou seja, uma equação a gente transforma em duas desigualdades no sentido menor ou igual. Então, a gente vê que a igualdade aqui nesse caso é supérflua, digamos assim. E além disso, a variável z que tinha que ser não positiva, isso acontece se isso ser menos z é não negativo. Tá? Então, essa é uma transformação simples também. Com isso, resta o quê? Resta uma coisa, na verdade. Só tem um item que a gente tem que lidar ainda, que é o quê? O fato da variável y ser irrestrita. Ela poder ser menor ou maior ou igual a zero. E a gente tem que transformar isso aqui numa coisa equivalente a maior ou igual a zero. Tá? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente define dois vetores de variáveis auxiliares. A gente vai chamar aqui de y mais e y menos, e ambos são não negativos, tá? E eles têm a mesma dimensão que o y.
E qualquer variável yi do y original, ela pode ser expressa então como ele é igual, o yi é igual a yi mais menos yi menos. Ou seja, qualquer variável yi pode ser escrita como a subtração de duas variáveis positivas. Ou não negativas, né, no caso. Okay. Y mais y menos são maiores ou iguais a zero. Tá? Usando essa técnica aqui, que é quase um truque, né? E fazendo o que? Definindo uma matriz nova, A chapéu, onde A é uma matriz de blocos, né? A gente tem lá a matriz A, D, D e G dentro dela, B, E, H, menos B, menos E, menos E, menos H, C, menos F, menos K, tá? A gente define um novo vetor de variáveis de decisão, X chapéu, que são as variáveis X, as variáveis Y mais e menos as variáveis Y menos e menos as variáveis Z, tá? E define um vetor B chapéu equivalente também a D, E, menos E e F. E se a gente definir um vetor custo, C chapéu, como menos A, menos B, menos C, a gente agora obtém um programa linear na forma canônica, que é o C chapéu transposto C chapéu, tal que A chapéu, X chapéu menor ou igual a B chapéu, X chapéu maior ou igual a zero. E qualquer X chapéu aqui pode ser decomposto nas soluções originais no problema, utilizando esse mapeamento, e o valor obtido nessa maximização, basta negar, a gente tem o valor equivalente para a minimização. Tá? Observa aqui o que? O nosso programa na forma canônica ficou ligeiramente maior, né? Tá? Compara o tamanho desse programa na forma canônica com a forma geral, implica o que? Bom, a primeira restrição vem quase toda do problema original, né? A segunda aqui, ela parece dobrada, a segunda linha, positiva e negativa, vem do caso que tinha uma restrição de igualdade no programa geral. A terceira linha era maior ou igual, a gente transformou em menor ou igual. Tá, olhando para as colunas, porque a gente tem uma repetição aqui de D e E em menos E e menos F? Porque a gente teve que expandir as variáveis y em y mais e y menos. Tá? Então foi isso que aconteceu. A gente ganhou um pouco mais de restrições e um pouco mais de variáveis. Mas dá para fazer, a transformação é direta, então a prova de que qualquer solução a esse problema, ela pode ser escrita como uma solução à versão canônica, e a prova de que qualquer solução canônica pode ser transformada, pode ser transformada de volta à versão original, tá? Essa é assim, a prova sai basicamente, a prova nos dois sentidos, ela sai basicamente da construção. E eu vou deixá-la então como exercício, talvez um exercício de lista, tá? Mas é basicamente isso, a construção da prova. Só tem que mostrar que, seguindo a prova, você, dada uma solução para a forma geral, você constrói uma solução para a forma canônica, e dada uma solução para a forma canônica, você constrói uma solução para a forma geral, e que uma solução é ótima aqui, se só se ela for ótima aqui. Tá? Observa que viabilidade é conservada e inviabilidade também, tá? E limitação também. Tá? São as coisas que precisam ser mostradas. Ok, essa foi a construção da forma canônica. Vamos agora da forma onde eu estou. Tá, vamos agora para a forma padrão. A forma padrão tem igualdade. Muito do que a gente fez para a forma canônica pode ser feita para a forma padrão. Tá? A forma padrão, de novo, a gente parte de um problema na forma geral. Tá? E qual é o problema agora? O problema agora, bom, a única restrição envolvendo matrizes que está certa é igual a E. A gente tem que fazer alguma coisa com a restrição menor ou igual a D e a restrição maior ou igual a F. Tá? O que a gente faz? A gente introduz dois vetores de folga. Tá? R maior ou igual a zero e S maior ou igual a zero, variáveis auxiliares, que a gente chama de variáveis de folga, tá? De mesmas dimensões que D e F, respectivamente. Por quê? Bom, porque o lado esquerdo aqui, AX mais DY mais GC, é menor ou igual a D, sem só ser AX mais DY mais GZ mais R for igual a D. Ou seja, o R está absorvendo a folga existente aqui entre o lado esquerdo e o lado direito da desigualdade. E, de forma similar,
a gente tem que cx mais fy mais kz é maior ou igual a f, C só C, cx mais fy mais kz menos s for igual a zero. Tá? Basicamente aqui o R é o que falta e o S é o que sobra. Mas a gente consegue transformar as duas em igualdade usando variáveis extras. Novamente, o z menor ou igual a zero a gente transforma em menos z maior ou igual a zero, e o y, que é irrestrito, a gente usa a mesma técnica utilizada anteriormente, que é definindo dois vetores de variáveis y mais e y menos, ambos não negativos, de forma que yi é igual a yi mais menos yi menos. Tá? Com isso, usando i para denotar matriz de identidade das dimensões apropriadas, a gente pode definir uma matriz A chapéu, que é igual a DDGI zero, e identidade zero. Zero aqui representa uma matriz cheia de zeros, tá? As dimensões também compatíveis com a linha e o número de colunas que precisa. BEEH00, CFFK0 menos a identidade. Define um vetor B como DEF, B chapéu, né? EF. O vetor x agora, das variáveis de decisão, são as variáveis x original, as variáveis y mais, menos as variáveis y menos as variáveis z e as variáveis de folga, de falta R e de sobra S, né? As variáveis de folga. E define um novo vetor de custo, C chapéu, como A, B, B, C, 0, 0. E aí, bom, a gente obtém um vetor, um programa linear na forma padrão equivalente. Tá? Então a construção sai direto da construção uma prova de que toda solução viável para esse programa na forma padrão tem uma solução viável equivalente na forma geral e vice-versa, e que a utilidade é respeitada. Tá? Isso também fica como exercício. Mas esse é o fato interessante, então, que, olha, introduzindo variáveis extras e às vezes restrições extras, a gente consegue transformar os programas lineares em equivalentes. Tá? Observe que quando você obtiver uma resposta aqui, um programa padrão, obviamente você vai obter uma resposta em função de uma resposta que envolve x chapéu, mas você consegue extrair a resposta para o problema original a partir desse mapa de redução, tá? Esse mapeamento que a gente fez na redução. Tá? Então com isso a gente pode pegar qualquer programa na forma geral e na formulação geral e construir uma formulação canônica ou uma formulação padrão equivalente num espaço de dimensões maiores. Então, as dimensões do espaço, tanto para a canônica quanto para o padrão, são maiores. Mas no fundo basta projetar nas dimensões apropriadas que a gente obtém uma solução para a formulação original. Então, é sem perda de generalidade. A gente não perde generalidade estudando apenas formulações na forma canônica ou na forma padrão. O que a gente ganha é que são formas estruturalmente mais simples. É mais fácil provar resultados nelas e é mais fácil construir algoritmos para elas. Tá? Então é nisso que a gente vai se basear. Então daqui para frente a gente vai usar as formas canônica e padrão naturalmente na hora de provar resultados e desenvolver algoritmos. Para questões de modelo, a gente vai, quando a gente for construir modelos para problemas, a gente vai continuar construindo o modelo da forma necessária. Tá? Depois ele deve ser transformado para a forma canônica ou padrão apropriadamente. Tá? Isso é um passo a mais. Então, mas isso é relativamente simples. Ok? E, bom, vamos falar um pouquinho mais sobre otimização e viabilidade. Tá? Que isso é um assunto importante. Bom, com o que a gente aprendeu na aula de hoje, a gente pode, agora usando a forma canônica, a gente pode reenunciar o problema de otimização linear dessa seguinte forma. Tá? Vou fazer na forma canônica, a forma padrão fica como exercício. Então, dado uma matriz A com m linhas e n colunas, e vetores B com m entradas e C com n entradas, tá? O que a gente quer é ou encontrar um vetor x estrela, que mora em Rn, tal que ax estrela menor ou igual a B, x estrela maior ou igual a zero e C transposto x estrela é máximo, ou seja, a gente está na versão de maximização, ou a gente quer decidir que que o conjunto, né, formado pelos valores x, tal que ax menor ou igual a B, x maior ou igual a zero, é vazio, então, ou seja, o poliedro é vazio, ou decidir que para todo alfa real,
existe um x, um vetor x em Rn viável, ou seja, com AX menor ou igual a B e x maior ou igual a zero, tal que C transposto x é maior que alfa. Ou seja, o problema é ilimitado. Tá? Então isso é o que a gente quer, isso é o que a gente entende como um problema de otimização linear na forma canônica. Tá? Uma coisa interessante, tem um problema aparentemente mais simples, tá? Que é associado a esse problema de otimização linear, que é o que a gente chama de um problema de viabilidade. Tá? No caso, viabilidade linear aqui, porque a gente está falando de otimização linear. Eu também vou fornecer uma forma canônica, que é o seguinte, é um problema que só recebe a matriz A e o vetor B. Tá? Ele não tem o vetor C. E a única coisa que a gente quer é o quê? É saber se o poliedro definido pela matriz A e o vetor B, se ele é viável ou não. Tá? Ou seja, a gente quer encontrar um vetor x em Rn, tal que a x menor ou igual a b, x maior ou igual a zero, ou seja, a gente quer exibir um x viável, ou dizer que, olha, esse poliedro é vazio. Tá? O problema de otimização envolve, na forma canônica, a maximização de uma função objetiva. O problema de viabilidade só quer saber se o problema é viável ou não. Tá? Claramente o problema de viabilidade está aqui dentro do problema de otimização, né? Isso acho que não deve ser difícil perceber. Então isso mostra o quê? Isso mostra claramente que se eu souber resolver o problema de otimização, eu sei resolver o problema de viabilidade. Todo mundo enxerga isso? Como? Bom, a redução é direta nesse caso, né? Usa uma função, pega a instância que você quer testar a viabilidade e constrói um programa linear equivalente. Como? Usa uma constante como função objetivo. Tá? Todo ponto viável vai ter o quê? Vai ter o mesmo valor. Então, todo ponto viável vai ser ótimo. Então, se eu souber resolver o problema de otimização, eu claramente sei resolver o problema de viabilidade. Tá? Essa é a direção fácil da história. O que é interessante é que o problema de viabilidade ele não é inferior, digamos assim, num certo aspecto, ao problema de otimização. O que eu estou querendo dizer com isso? O problema de otimização ele não é tão mais complexo que o problema de viabilidade. Parece, né? Porque o problema de viabilidade, primeiro, ele não tem uma função objetiva. Segundo, ele não se preocupa com o máximo. Ele quer só decidir se um poliedro é vazio ou não. A verdade é essa. Tá? Ele quer decidir se um sistema é consistente ou não. Tá? Parece uma coisa muito mais fraca do que você realmente otimizar uma função linear em cima desse poliedro. Mas a verdade é que não. Tá? A verdade é que, bom, se eu souber resolver o problema de viabilidade, eu sei resolver o problema de otimização. Tá? A redução é um pouquinho mais trabalhosa, não é simplesmente como ao contrário. Se eu souber resolver o de otimização, eu sei resolver o de viabilidade. Basta pegar e colocar uma função objetiva constante. Não, a gente tem que fazer um pouquinho mais de trabalho. Mas isso mostra que se eles são equivalentes do ponto de vista de complexidade computacional, polinomialmente equivalentes. Tá? Se eu souber resolver problemas de viabilidade, eu sei resolver problemas de otimização. Tá? Isso deixa certamente a gente um passo mais próximo da obtenção de um algoritmo para o problema de otimização, que é o nosso objetivo principal. Tá? E estabelece ligações com teorias de desigualdades lineares desenvolvidas no século XIX. Tá? Então, a gente vê que, no fundo, a otimização é uma coisa que vai muito mais longe do que a gente imagina, tá? Historicamente. Então, bom, de novo, aqui, como eu falei, se a gente tiver um algoritmo para o problema de otimização, a gente consegue resolver a viabilidade. A redução é imediata. Usa como instância, define uma constante como função objetiva. A hora que você achar uma solução para o seu problema de otimização, significa o quê? Função constante, objetivo constante. Toda solução viável tem o mesmo custo. Então, se você achar uma solução, o problema é viável. Se o problema voltar inviável, é porque o poliedro era vazio. Não tem perigo de a gente obter ilimitação aqui nesse caso. O interessante que a gente quer mostrar aqui é a redução
a recíproca. Tá? E para isso, ou seja, a gente quer mostrar aqui, supõe que a gente tem um algoritmo para o problema de viabilidade. Ou seja, a gente escreve lá o poliedro, dá o sistema, o algoritmo ou devolve um ponto que pertence àquele poliedro ou diz que o poliedro é vazio. Tá? A gente quer usar esse algoritmo para viabilidade, que eu chamei de V aqui, a gente quer usar esse algoritmo para resolver um problema de otimização. Como é que será que a gente faz isso? Bom, vamos por partes. Vamos supor primeiro que a função objetiva é limitada. Tá? O que significa isso? Pega lá o poliedro definido pelas restrições do problema. A x menor ou igual a b, a x maior ou igual a zero. E supõe que existem constantes reais, no caso aqui um L1 e o 1, L de lower bound, limitante inferior, U de upper bound, limitante superior, tais que para todo x que for viável, ou seja, todo vetor que pertence ao poliedro, a gente tem que a função objetiva lá é limitada inferiormente por L1 e é limitada superiormente por L2. Por 1, quer dizer, é limitada inferiormente por L1 e é limitada superiormente por 1. Tá? Então, é como se o nosso programa linear, a função objetiva ela tá limitada superior e inferiormente. Tá? Para quem se lembra de cálculo, ou no alfabeto chamado funções de uma variável real, né? Tá? Pode lembrar do teorema de Weierstrass em cálculo. É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui, só que a gente vai fazer isso de uma outra forma. Tá? O teorema de Weierstrass garante que o ótimo existe. Tá? É isso. Se você tem que a função é limitada, o espaço lá no caso é convexo, a função é contínua, então olha, ela certamente, o máximo existe e ele é atingido dentro do conjunto. Tá? A gente vai fazer uma redução usando um algoritmo, então vai ser um pouquinho diferente. Tá? A redução faz certamente o que? Ela faz o uso do algoritmo V que a gente tem e ela usa a ideia de busca binária, o algoritmo de busca binária. Tá? E no que segue a gente vai precisar de uma constante epsilon pequena, mas positiva, que é o que a gente considera uma constante de tolerância. Tá? E vai ficar claro o que isso significa. E bom, uma nota aqui na nossa descrição, mas já devia estar meio claro na cabeça de vocês, é que falar em sistemas e programas lineares e falar em poliedros, tá? A gente vai passar de um para o outro com uma certa naturalidade. A gente vai provar tudo isso nas próximas aulas, mas a gente vai passar com uma certa... A gente vai passear, digamos assim, cruzar um ambiente para o outro com uma certa naturalidade, porque alguns conceitos ficam mais fáceis de ser expressos de uma forma ou de outra. Mas o que interessa agora aqui é que se a gente adicionar restrições em sistemas ou programas lineares, equivale à interseção de poliedros. Tá? Pensa nisso aqui e se convença de que isso aqui é verdade antes de prosseguir. Bom, porque como é que funciona a nossa história? Bom, o algoritmo que a gente vai construir, o algoritmo aqui que eu vou chamar de maximização via feasibilidade. Tá? Feasibility é viabilidade. Então, maximização porque o programa está na forma canônica, programa linear na forma canônica, e feasibility é por viabilidade. Por quê? Porque a gente vai ter um algoritmo para isso. Tá? O algoritmo V, que a gente está supondo que existe. Então, o nosso algoritmo que está construído aqui, ele recebe, obviamente, a matriz A e o vetor B, que forma as restrições, ou poliedro, o vetor C de Cus, os limitantes inferiores L1 e U1, o limitante inferior e superior. E ainda recebe o epsilon, que é a nossa constante de tolerância, como valor de entrada. A gente vai devolver o quê? A gente está supondo, nesse caso, que o problema não é inviável, né? Ou seja, a função objetiva está limitada a inferior e superiormente. Então, ou a gente vai devolver um x estrela, tal que esse x estrela é o quê? Ele é um limitante superior justo para o problema original. Então, a gente vai garantir que se a gente resolvesse o problema de maximização na forma canônica, o valor obtido seria menor ou igual ao C transposto x mais esse epsilonzinho que a gente tem aqui. Tá? Ou que ele é inviável. Ou seja, esse programa não tem solução viável. Observa que a gente fica tão próximo da solução real quanto a gente queira, basta diminuir o valor de epsilon aqui. Tá? Então, do ponto de vista teórico, isso aqui é interessante. Do ponto de vista prático, tem utilização também. Também em programação linear. Programação linear a gente vai conseguir fazer outros métodos depois,
mas isso aqui, essa ideia funciona inclusive em otimização não linear, tá? Dado que, mas aí tem os problemas dos mínimos locais, né? Então otimização convexa, porque todo mínimo local é mínimo global. Bom, como é que a história aqui funciona? É um algoritmo iterativo, baseado em busca binária, tá? Literalmente. A ideia é a seguinte, então a gente define lá uma variável k, que é o passo do algoritmo, quantas vezes o algoritmo vai ser executado. A gente começa com o poliedro P1, definido pelas restrições originais do problema. E a gente testa aqui. Se o poliedro P1, se ele for vazio, lembra, a gente tem um algoritmo V para fazer isso aqui. Tá? Então a gente aqui usa o algoritmo V. Tá? Então se o poliedro for vazio, devolve inviável. Não tem ponto, o programa de otimização é inviável. Se não, aí que a coisa começa a acontecer. Enquanto o limitante superior menos o limitante inferior eles forem maiores do que epsilon, ou seja, a tolerância, tá? A gente vai fazer. Vai fazer o quê? O que a gente vai fazer é que a gente vai aproximar o limitante superior do limitante inferior. E a gente vai achar um ponto x estrela ali que é muito próximo ao ótimo. Tá? Esse muito próximo, obviamente, depende do epsilon aqui, como a gente já falou. Então, quanto menor a tolerância, um pouquinho mais trabalho a gente vai ter que fazer, mas mais próximo a gente vai chegar a uma solução ótima. Tá? Então qual é a ideia? Bom, a gente tem um limitante superior e um limitante inferior. Calcula o ponto médio deles, o ponto que está no meio, a média aritmética. Tá? E aí testa o quê? Testa se o poliedro K que a gente tem no momento, começa com P1, a interseção dele com menos x, tal que C transpose x menor ou igual a menos MK. Se isso aqui é não vazio. Tá? Chama o algoritmo para viabilidade canônica nesse problema. Se isso aqui for positivo, ou seja, se a gente tiver um ponto viável aqui dentro, o que acontece? Bom, é menos MK aqui, não? Acho que está faltando um sinal de menos aqui. Acho que eu preciso consertar isso aqui. Sorry. Tá? Então, acontece o quê? Significa que a gente pegou a parte superior dos valores da função e achamos um valor melhor, um ponto. Lembra que a função ótima ela mora na interseção do hiperplano induzido pela função objetivo mais um valor delta com a interseção do poliedro. Tá? Então, caso positivo, define esse x que foi devolvido aqui, que não é vazio. Tá, ele é diferente, ou seja, o poliedro agora, a interseção dos poliedros é não vazia, significa que tem um ponto viável aqui dentro. Pega esse x como um ponto viável, devolvido pelo teste. E faz o quê? Bom, considera o poliedro do próximo passo como se fosse exatamente a interseção desses objetos aqui. Tá? Se não... E avança, cresce o limitante inferior para o ponto médio. O limitante superior permanece inalterado e avança o passo. Tá? Em caso contrário, se o valor, quando a gente pegou a parte superior do poliedro, fosse negativo, significa o quê? Significa que um ponto viável, que a gente sabe que existe, ele está na metade inferior, digamos assim, com relação à função objetivo do poliedro. Então a gente limita superiormente o valor da função objetivo. Tá? C transposto x menor ou igual a MK. Eu vou consertar esses sinais negativos aqui depois no slide e botar no site. Copy-paste. Esse é o problema. Tá? Em caso contrário, ou seja, aqui a gente está limitando melhorando o limitante superior e aqui a gente está melhorando o limitante superior. Melhorar o limitante inferior significa o quê? Crescer o limitante inferior. Melhorar o limitante superior significa diminuir o valor dele. Tá? O limitante superior permanece alterado. Isso fica rodando que nem algoritmo de busca binária. Tá? Vai para a esquerda, lembra a busca binária? Vai para a esquerda, vai para a direita, corta aqui, corta ali, sempre divide pela metade. É basicamente o que a gente está fazendo aqui. Tá? É a mesma coisa, é o mesmo algoritmo de busca binária. Quando a tolerância ficar pequena o suficiente, a gente devolve o valor x estrela. Tá? O ponto x, o valor não, o ponto x estrela que a gente determinou aqui, que vai ser claramente, assim, por construção dá para ver
nitidamente que a gente pegou um x estrela, tal, que ele era maior ou igual ao que era o melhor limitante aqui, e a gente sabe que esse limitante agora está maior ou igual a epsilon. Então isso funciona, é fácil provar a correção desse algoritmo. Tá? Eu fiz uns desenhos, vamos ver exatamente o que está acontecendo. Obviamente eu não desenho tão bem assim, tá? Mas imagine então que o poliedro aqui é sempre o mesmo, tá? Bom, é sempre um pentágono, né? Ele não tá tão diferente, e aqui, isso aqui tudo devia ser reto, tá? Ela devia ter usado uma régua para fazer isso aqui, mas tudo bem. Inicialmente, então, como a coisa funciona? Bom, funciona assim, a gente tem lá o poliedro, tá em R2, imagine que a gente tem esse limitante inferior aqui e o limitante superior. Eu marquei ali onde está um x estrela, tá? Esse é um ponto que a gente quer achar, que a gente quer determinar, que a gente pode ver que vai ser a parte, vai ser um ponto de ótimo nesse problema. E a gente calcula lá o ponto médio. Beleza, testa se esse lado direito aqui é inviável. Observe o problema de maximização, a função está crescendo nessa direção, então o que interessa é ir para o limitante inferior, tá pequeno, a gente quer crescer o limitante superior. No segundo passo, então, o limitante inferior passa a estar ancorado, digamos assim, onde a gente tinha um ponto médio, e agora, na verdade, o que a gente está... Nós transformamos a nossa região viável nessa parte rachurada aqui. Originalmente era o poliedro inteiro. O que a gente descobriu com busca binária é que, olha, todos esses pontos aqui à esquerda dessa reta aqui, desse hiperplano, a gente não precisa se preocupar com eles. Por quê? Porque o máximo está à direita. E aí a gente repete o processo. Pega o ponto mais ou menos médio, mais ou menos não, exatamente médio, o meu desenho não está muito bom, do limitante superior e inferior, e calcula de novo. Vê se um poliedro que está à direita, se ele é vazio. Não é, avança o limitante inferior. Ok? Legal. E aí calculamos um outro ponto médio aqui, que dessa forma a gente pode ver aqui que o ponto médio está fora do poliedro. Tá? Então calcula a interseção do poliedro com o poliedro que está nessa região do lado direito do ponto médio. É vazio. Então significa o quê? Significa que o ponto de ótimo está na parte da direita. Então a gente diminui a nossa área de poliedro. E calcula o ponto médio de novo. E a gente obtém aqui uma região cada vez menor. Ou seja, e assim sucessivamente a gente vai aproximando o valor do problema até que ele chegue tão próximo do valor do valor ótimo quanto a gente queira. Tá? Isso aqui obviamente supondo que o problema só era inviável ou tinha solução ótima. Tá? A questão de ilimitação a gente não trata nesse caso aqui, mas dá para ver que é basicamente assim que acontece. Tá? Então desde que o problema não seja ilimitado, e a gente tem um algoritmo para viabilidade, a gente consegue, com essa ideia da busca binária, achar uma solução ótima e achar o valor dela. Tá? A gente chega tão perto quanto a gente queira. Bom, o que significa tão perto quanto a gente queira? A busca binária, ela roda log de o 1 menos L1 sobre epsilon. O 1 lembra, o limitante superior original, L1 limitante inferior original, epsilon a precisão. Claro que quanto melhor a precisão, mais iterações eu vou ter que fazer. Uma coisa natural. Mas observa o quê? Observa que o número de passos é o quê? É logarítmico na distância entre os limitantes dividido pela precisão. Tá? Então isso aqui é polinomial. Fracamente polinomial, mas é polinomial mesmo assim. Então desde que eu tenha um algoritmo polinomial para verificar a viabilidade, a gente consegue um algoritmo polinomial para verificar, para resolver o problema de otimização. Tá? Então a ideia aqui é bem interessante. Tá? Pode até ser implementada na prática, tá? É um bom exercício. Para otimização linear, a gente não vai fazer isso, mas essa ideia não é difícil perceber que ela generaliza para outros domínios que não são lineares, tá? Desde que a gente tenha um pouco mais de estrutura naqueles domínios, eles não podem ser quaisquer. Mas uma coisa aqui que a gente observa é que a cada passo do algoritmo a gente está fazendo interseção de poliedros. O que significa o quê? Que a gente está acrescentando
descrições, a gente está acrescentando desigualdades no sistema, ou seja, a gente está acrescentando restrições. Tá? Então isso implica o quê? Implica que as descrições dos conjuntos viáveis, os poliedros vão ficando cada vez menores, mas as descrições vão ficando maiores. Tá? Não muito maiores, mas maiores. Isso aqui pode ficar relativamente complicado, dado a descrição original do poliedro. Tá? E observe outro ponto, que uma desigualdade que é introduzida num passo I, ela pode se tornar redundante num passo J posterior ao I. Tá? E no nosso exemplo aqui é claro, né? Então a gente tinha aqui, a hora que a gente fez a restrição aqui, avançou do passo 1 para o passo 2, a gente colocou uma outra restrição, quando fez a interseção do poliedro, que era essa restrição aqui, a C transposto X igual a L2. Tá? Mais para frente a gente vai colocar ainda uma outra restrição, C transposto X igual a L3. Tá? Observe então que essa restrição C transposto X igual a L2 é redundante. Tá? Porque essa restrição é mais forte que aquela outra. Mas essa outra restrição continua lá. Então a gente vai, nos nossos algoritmos, a gente também vai ter que se preocupar com esse tipo de coisa, porque mesmo que a gente não use a busca binária, ela pode acontecer. E essa era a ideia principal dessa aula, né? Mostrar coisas que podem acontecer, para a gente se preocupar com elas. Tá. Até aqui tudo bem? Essa é uma pergunta. Esse PL canônico que a gente ganhou, se ele fosse ilimitado? A gente achou uma solução via busca binária que funciona se o programa é limitado. Ou seja, ele pode ser inviável, mas se ele não for inviável, ele é limitado. E se ele for ilimitado? Como é que será que a gente resolve esse problema? Tenta achar uma resposta antes de prosseguir. A resposta é simples, mas é aquela resposta que é bacana e vai testar muito bem como é que está a sua intuição no seguinte momento. Então pausa o vídeo e pensa, tá, esse esquema todo de busca binária que a gente usou aqui, suponha que a gente tinha limite para as funções objetivas, superior e inferior. E se isso não existir? Ou seja, o programa puder ser ilimitado. Bom, a gente está fazendo o caso da versão canônica, né? Então, obviamente, o L aqui pode ser, não pode ser zero, mas pode ser, se você somar todos os valores, dá para estimar um limitante inferior, tá? Pegando as entradas negativas do C e as entradas positivas, uma conta simples te garante um limitante inferior aqui. E o limitante superior, se ele não existisse, se isso aqui fosse mais infinito, como é que será que a gente resolvia esse problema? Observa que o problema de viabilidade não tem a menor noção disso, de limitação. Simplesmente olha, ou ele diz que tem um ponto, ou não tem ponto nenhum. Um programa de otimização ser ilimitado significa que, olha, tem infinitos pontos viáveis. Tá, então, como é que será que a gente usa o problema de viabilidade? Como é que será que resolve esse problema? Será que dá? Essa é a pergunta, né? Estou botando errado. Dá para fazer isso? Pausa o vídeo e tenta achar a resposta. É um excelente exercício. Talvez o melhor dessas aulas até agora. Bom, vamos lá. A verdade é que tá. Mesmo que o problema seja limitado, a gente consegue resolver. Tá? O que a gente viu ao longo da aula? Que o teorema fraco da dualidade implica o que mesmo? Se um PL, que a gente chama lá de primal, o PL primal vai ser o nosso programa na forma canônica. Se ele for ilimitado, então o seu dual é inviável. Lembra disso? Tá, então o que a gente precisa fazer? Bom, testa se o dual é inviável. Se o dual for inviável, o programa primal ou é inviável ou é ilimitado. Tá? Tem essas duas possibilidades. Então, você pode testar primeiro, o programa primal ele é inviável? Se for, acabou, ele é inviável. Não é inviável. Testa o dual é inviável? Se o dual for inviável, o programa primal é ilimitado. Se não, se o dual for viável, então olha, o primal é viável, então agora a gente pode tentar usar
o algoritmo da busca binária para achar uma solução ótima no problema primal. Tá? Então, com uma chamada a mais ao ao algoritmo de viabilidade, só que agora no dual, tá? E aí tudo bem, o dual aqui não está na forma canônica, mas você converte ele para a forma canônica e aí você usa o algoritmo que você já tem pronto, tá? Isso é o que vem do teorema fraco da dualidade, usando o teste a busca binária. Confiando no teorema forte da dualidade, que a gente ainda não provou, a gente consegue ir um pouco mais longe nessa história. Tá? A gente consegue um resultado um pouco mais polido e é extremamente interessante observar o que acontece aqui. Tá? Então confia lá no teorema forte de dualidade, que diz o quê? Que diz que o primal tem solução ótima se e somente se o programa dual tem solução ótima, e mais ainda o valor das soluções coincidem. Tá? Ou seja, se o primal te dá uma solução ótima, então o dual tem uma solução ótima. E as soluções ótimas, que são distintas, diferentes, elas estão em espaços diferentes, mas elas têm o mesmo valor. Tá? Então, esse é o teorema da dualidade. O que será que a gente pode fazer com isso? A gente pode construir um outro programa linear. Tá? Vamos chamar de um programa linear Q. Que é o que? A gente quer maximizar. O programa original estava na forma canônica. Tá? Então constrói um programa linear desse tipo. A gente quer maximizar o que? Zero, uma constante qualquer. Tá? O que? O zero ali não é importante. Tá? O que ax menor ou igual a b é a restrição do primal. Y transposto a maior ou igual a c é uma restrição do dual. A gente quer que o valor da função objetivo primal, c transposto x, seja igual ao y transposto b, que é o valor da função objetivo no dual. E a gente quer que o x seja maior ou igual a zero e que o y seja maior ou igual a zero. Tá? O fato é, se esse programa Q admite uma solução viável, xy, então a gente tem que x é primal ótima e y é dual ótima. Tá? Por quê? Porque, bom, x vai ser primal viável, y vai ser dual viável, e além disso, os valores vão coincidir. Tá? Usando o teorema forte da dualidade, isso aqui é C e só C. Tá? Então, bom, esse programa não está na forma canônica, você pode colocar ele na forma canônica e, seja lá Q caligráfico, poliedro, definido pelas exceções desse programa linear Q aqui, depois de colocar na forma canônica. Você pode fazer o que então? Você pode testar se o poliedro desse problema é diferente, se ele é não vazio. Tá? Se ele for não vazio, o que a gente tem? Tem um ponto viável aqui. Esse ponto viável, essa solução xy viável, é uma solução que é primal ótima e é dual ótima e a gente tem um valor da função objetivo. Tá? Em caso negativo, se esse problema aqui for ilimitado, isso acontece o quê? Se esse poliedro aqui, o poliedro Q desse problema linear aqui, se ele for vazio, o que a gente consegue? Bom, o problema original ele é inviável se o poliedro original dele fosse vazio. Ele é ilimitado em caso contrário. Ou seja, bom, se isso aqui é viável, qualquer solução viável é ótima nesse problema. Se ele for inviável, ele é inviável por causa do quê? Bom, observe que o x e o y aqui, eles são basicamente quase totalmente independentes, né? Eles são ligados apenas pelo valor da função objetivo. Tá? Então, o valor da função objetivo que falha se acontecer o quê? Se ou o primal for inviável, ou o dual for inviável, ou ambos. Tá? Supondo que o primal é viável, o dual tem que ser ilimitado. Supondo que o primal é ilimitado, o dual tem que ser inviável. Tá? Então, com duas chamadas ao algoritmo, a gente consegue se certificar disso. Ou seja, testa o quê? Se o poliedro desse problema, se ele for não vazio, a gente obteve uma solução ótima. Se ele for vazio, testa o poliedro do primal. Se ele for vazio, o problema original é inviável. Em caso contrário, a gente sabe que ele é ilimitado. Tá? E com isso a gente não precisa
da busca binária nesse caso. Tá? A gente só usando duas chamadas para o problema, para o algoritmo do problema de viabilidade, a gente consegue resolver isso. Tá? São duas técnicas distintas e interessantes, ambas são generalizáveis de alguma forma, mas o ponto que eu queria fazer agora é o que? Isso mostra o poder da dualidade, né? Tá? Com duas questões a gente consegue resolver. Mostra primeiro que o que realmente interessa é viabilidade. Claro que a gente quer resolver otimização, quer uma solução ótima, mas viabilidade é basicamente a parte difícil da história. Tá? Se a gente souber resolver um problema de viabilidade, a gente sabe resolver um problema de otimização. E uma mostra que a teoria de dualidade simplifica muito a nossa vida. Tá? É uma coisa extremamente poderosa. Não é à toa que a gente vai provar isso direito. Tá? Então, bom, mensagem final dessa parte de introdução à otimização linear. Os problemas de otimização ou programação matemática ocorrem em quase todas as áreas, como eu já falei. Otimização linear, programação linear é a versão mais simples, tá? Dos problemas de otimização. Ela possui caracterizações, algoritmos polinomiais, e mesmo que a gente ainda não viu nenhum. Tá? Mas assim, de qualquer forma, programação linear é expressiva o suficiente para ter modelos interessantes, ela tem uma teoria bonita, ela serve como ferramenta para problemas mais complicados, modelos mais complicados. E então ela estende a álgebra linear, ela usa um pouco de análise convexa, tá? E tem umas ideias algorítmicas avançadas e sutis ao mesmo tempo. Tá? São ideias algorítmicas que não aparecem em outros cursos. Tá? E dualidade é um conceito poderoso. Tá? Não à toa que a gente sempre tenta achar dualidade quanto possível. Porque se a gente tiver dualidade, as coisas simplificam muito. A gente sabe. Às vezes a existência ou não da dualidade é a gente conseguir resolver um problema eficientemente ou não. Tá? Então, bom, o que a gente vai fazer nas próximas aulas, próxima aula a gente vai fazer uma revisão de álgebra linear, tá? Para os principais, relembrar os principais conceitos que a gente vai precisar, e depois na outra aula a gente vai entrar na extensão de álgebra linear com um pouco de análise convexa e definir formalmente os conceitos de poliedro, e mostrar, definir vértice, definir face, faceta e solução básica, e mostrar que, olha, aqui com um pouco de geometria e álgebra a gente consegue um algoritmo para resolver um programa linear. Não um algoritmo polinomial ainda, mas a gente consegue um algoritmo que é muito usado na prática, que vai ser o simplex. Legal? Então, por hoje é só e até lá.